Olá! Começa agora o Olhar do Recôncavo, edição especial sobre tatuagem. Você tem alguma? Está pensando em fazer? Sabe quais os cuidados necessários para fazer e manter uma tatuagem? No programa de hoje você vai saber um pouco mais sobre a história da tatuagem e o papel dela como marcador social. Também vamos mostrar o que é preciso levar em consideração na hora de escolher um lugar certo para fazer uma tatuagem. Verificar que os materiais são descartáveis e quais os que não são descartáveis são esterilizados. Será que toda tatuagem é arte? Não perca o nosso bate-papo com a artista visual Flávia Pedroso sobre body art. Essa relação artística ela é uma relação muito mais moderna, né? E mais, Ter tatuagem pra mim é o máximo. A história da tatuagem mostra que até pouco tempo atrás ela esteve restrita a alguns grupos tidos como marginais. Mas os conceitos mudaram e hoje em dia o significado da tatuagem depende da forma de usar e exibir. A prática da tatuagem é muito antiga. Há provas arqueológicas que dão conta de que por volta de 4.000 a 2.000 anos antes de Cristo, os homens já se expressavam através de desenhos no corpo. A tatuagem se confunde com a história do ser humano e tornou-se, ao longo do tempo, uma forma de expressão artística e cultural do homem moderno. A antropóloga e professora da UFBA, Roca Alencar, esclarece que o corpo não é só biológico, é também um suporte social. O corpo humano sempre foi e vai ser um suporte das diferentes identidades culturais, né? Assim é desde tempos mais remotos até o dia de hoje. Então, o uso de anabolizantes, de piercings, de outras alterações de silicone são também formas de alteração corporal, mas que talvez por serem da nossa mais comuns e naturalizadas à nossa sociedade, a gente não estranhe tanto, né? Foi em 1959 que a tatuagem feita com a máquina elétrica chegou ao Brasil, pelas mãos do dinamarquês Luc Tattoo. Nos anos 70, na Califórnia, desenhos que reproduziam os grandes ícones do cinema e da música viraram moda. Na mesma época, os surfistas aderiram à arte, popularizando cada vez mais a tatuagem. Inclusive, o próprio nome Tattoo vem justamente pelo som que fazia um equipamento, né, um artefato de bambu, feito por povos tribais lá do Bornéu Malaya, onde o próprio hábito, o ato de cravar, marcar a pele com agulhas, né, e com tintas naturais, eles produziam um sonzinho, tatu, e isso justamente veio pela essa mimese sonora, né, no inglês, criar o nome tatu, né, que chega pra gente como tatuagem. A tatuagem, na contemporaneidade, adquiriu uma nova forma de ser assumida e praticada socialmente. É cada vez mais comum ver corpos tatuados, independente de gênero, idade ou status. Então, de repente, ao tatuar seu corpo, você estabelece uma outra estética, talvez que hoje é uma estética até mesmo popular, mas quando eu fiz a minha primeira tatuagem, não era tão comum mulheres tatuarem, nem tatuar o braço. Então, talvez mais como uma forma de transgressão estética mesmo. Doutora em artes visuais, a professora da UFRB, Jussiara Nogueira, diz que a tatuagem é uma forma de fugir da padronização da sociedade. Em minha concepção, em minha opinião, isso ocorre porque a tatuagem é uma maneira de você inserir no seu próprio corpo uma marca muito pessoal. Então, a gente vive em uma sociedade que tudo é muito padronizado. Desde o corte de cabelo, os óculos que você usa, o relógio que você utiliza, a sandália que você utiliza. Isso te faz ocupar um espaço muito padronizado, muito igual. E a tatuagem, ela te traz um diferencial. Com a possibilidade de marcar no corpo sua própria história, a tatuagem já teve a finalidade estética, religiosa, expressão pessoal, marcação de prisioneiros e escravos e foi mudando o significado em diferentes momentos históricos. Num determinado período, no final do século XIX, início do século XX, ela era muito utilizada por pessoas consideradas à margem da sociedade. Depois, ela foi ocupando um espaço cada vez maior entre pessoas, digamos, de outras esferas da sociedade. No início do século XXI, virou mania os jovens fazerem tatuagem. Hoje já não tem mais essa distinção. Hoje você vê pessoas de idade mesmo fazendo tatuagem, colocando o nome dos netos, colocando um coraçãozinho para homenagear alguém que ama.
A arte da tatuagem acompanhou a evolução dos desenhos tribais, orientais e o estilo realista dos anos 70. Um dos desenhos mais modernos é o que traz a influência do grafite, levando para a pele a estética consagrada nas ruas. A seguir, você vai conhecer o que a tatuagem significa para diversas pessoas. Só estou me segurando porque, por incrível que pareça, minha filha caçula não vê com bons olhos tatuagem. Nós ouvimos também um dermatologista que respondeu as principais dúvidas da população. Será que a sua está entre elas? Não perca no próximo bloco. Para muitas pessoas, a tatuagem é sinônimo de realização pessoal, um símbolo familiar ou um significado de um determinado momento da vida. Cada um tatua no corpo o que gosta de ver em si e mostrar para os outros. A repórter Lorena Soares conta um pouco mais sobre esse assunto para a gente. Desejada por muitos, a tatuagem é algo que vem crescendo, não apenas o público jovem. Pessoas de diferentes cidades têm tatuado o corpo quebrando tabus e realizando desejos antigos. Quem nos conta um pouco sobre a experiência é a professora Marialva Porto, que fez a primeira tatuagem aos 40 anos. O que significa ter tatuagem para você? Eu acho que ter tatuagem para mim significa ter personalidade, saber o que quer, ter coragem, né, de enfrentar uma sociedade tão preconceituosa como é hoje. Significa realizar desejo. Ter tatuagem para mim é o máximo. Cada tatuagem ela tem o seu próprio significado. Né? Eu tenho 3 tatuagens. Essas foram as primeiras que eu fiz. Eu falo essas porque são 2 gatinhas, né? Embora seja uma tatuagem só, mas são as minhas filhas, né? Eu escolhi a gata porque a gata, ela simboliza a maternidade, proteção e, na realidade, a primeira vez que eu tive vontade de tatuar foi justamente quando eu tive a minha segunda filha, Eduarda. Eu tive essa vontade assim de simbolizar elas no meu corpo. E aí elas vieram, as minhas 2 Maris. A minha segunda tatuagem é essa aqui, que é uma mandala, né? Que a gente montou junto com o tatuador. Ninguém tem, só eu e meu marido. Um Mzinho aqui no meio ao cubo, simboliza a nossa família. E a minha terceira mandala, a minha terceira tatuagem, que é essa aqui, que é a rosa com a borboleta. Por que a flor? A flor, como eu sou extremamente sensível, então a flor ela simboliza a minha sensibilidade. O amarelo simboliza ciúme, eu sou extremamente ciumenta. E o vermelho significa intensidade, eu sou extremamente intensa. E a borboleta simboliza a liberdade. Então a flor sou eu. Essa das costas aqui sou eu, sem botar nem pôr, tirar nem pôr. E hoje eu fico louca de vontade de fazer uma 4ª tatuagem. Só estou me segurando porque, por incrível que pareça, minha filha caçula não vê com bons olhos tatuagem. Ela disse pra mim que mãe não tem tatuagem. Porque na minha família, que dá uma média de quase 200 pessoas, eu sou a primeira tatuada. E aí, isso mexeu um pouquinho com ela, mas aos poucos, quando ela foi vendo as pessoas elogiarem, né? E vendo que não mudou em nada a minha postura, hoje ela está tranquila com relação às tatuagens. E a minha filha mais velha acha lindo, maravilhoso, fica louca para fazer. Você deixaria sua filha mais velha fazer antes de completar os 18 anos? Antes dos 18 anos. Ela faz 18 anos no final desse ano e nós vamos fazer juntas uma tatuagem. Eu acho que tatuagem é uma coisa definitiva, praticamente, né? Porque a remoção é muito dolorida, embora se consiga fazer a remoção. Então, eu, quando fiz, eu já sabia o que eu queria, eu fiz consciente do que eu queria. E eu quero que ela faça, já que ela tem vontade de fazer, mas que ela faça com consciência do que ela está fazendo.
Ricardo Porto fala de suas tatuagens e a vontade de modificar uma delas. O que ter tatuagem representa para você? Eu acho que é a realização de um antigo sonho. Antigamente eu não tinha vontade, mas não tinha coragem de fazer. E depois que minha esposa fez a primeira, eu passei a ter coragem e resolvi fazer também. Quantas tatuagens você fez? Eu, por enquanto, tenho 3. Pretendo fazer mais umas 2. E no meio dessas 3, teve alguma que você se arrependeu? E por quê? Sim, porque minhas tatuagens todas têm um significado. E uma eu fiz por impulso. Minha segunda tatuagem eu fiz por impulso e terminou que não é um arrependimento, eu acho que eu vou preencher mais ela. Acho que ela ficou muito vazia, sem um significado direito, não gostei muito. Eu acho que eu vou completar minha segunda tatuagem. Independente dos motivos que levam uma pessoa a fazer uma tatuagem, é preciso ficar atento aos cuidados com a pele antes e depois de tatuada. Acompanhe agora as dicas de um dermatologista no quadro Tirando Dúvidas. Meu nome é Joseane, eu não tenho tatuagem, gostaria de fazer e gostaria de saber quais são os cuidados que tem que ter com a pele antes de se fazer uma tatuagem. O ideal é que a pele não esteja bronzeada, tá? O cliente tem que fazer o uso de protetor solar pelo menos uns 15 dias antes, direto, e a pele tem que estar depilada. No momento, geralmente, se o cliente não faz a depilação em casa, como recomendado, o próprio tatuador vai fazer essa depilação no momento de efetuar a tatuagem. Meu nome é Simone Valéria. Eu gostaria de saber se a tatuagem futuramente pode causar um câncer de pele. A tatuagem não causa câncer de pele. Tá? O que pode, às vezes, tem que ter atenção no local que você vai fazer a tatuagem. Se for um local que tenha já alguma lesão pré-maligna, esse aí tem que haver restrição para esse tipo de tatuagem. Mas a tatuagem em si não causa o câncer de pele. Meu nome é Wizzy Figueiredo. Eu queria saber se por tempo, assim, eu tivesse de fazer uma tatuagem e por causa de trabalho, eu tivesse que removê-la. Ficaria alguma sequela, alguma marca? Seria feio, alguma cicatriz assim? Bom, com relação à retirada ou remoção de tatuagens, a tatuagem pode ser removida de 3 formas. Feito por cirurgia, nos casos de tatuagens pequenas, ou bem pequenas, o laser e a dermoabrasão. Sequelas geralmente pode ficar com mancha, ou às vezes se o paciente tiver uma tendência a queloides ou cicatrização hipertrófica, isso pode ficar com sequela no local da retirada. E com relação ao laser, alguns pigmentos, o laser não ataca diretamente. Então, dependendo da coloração da tatuagem, você não vai conseguir remover ela totalmente. Meu nome é Laísa. Eu gostaria de saber se há algum cosmético que não pode usar depois que faz a tatuagem. A única coisa que você vai poder estar utilizando realmente é o protetor solar para evitar qualquer outra complicação, uma queimadura, um dano maior com relação à tatuagem. Mas cosméticos, maquiagem, essas coisas, isso não pode ser utilizado porque a pele vai estar lesionada e então, se tiver pigmento, pode alterar a pigmentação da própria tatuagem. Eu estava lendo algumas coisas na internet, falavam sobre o tempo de cuidado com a tatuagem de exposição ao sol. E quando eu fiz, me disseram que era só o tempo de cicatrização, que eram uns 15 dias, mas na reportagem falava que era para o resto da vida, que você deveria ter um cuidado especial com essa região, passar um tipo de protetor solar especial. Eu queria saber se é verdade ou mentira. Isso é um cuidado que você tem que ter até mesmo antes. Como eu já foi repetido em uma outra pergunta, deve ser usado protetor, a pele não deve estar bronzeada no ato de fazer a tatuagem, e o protetor solar, isso você vai ter que estar usando sempre para poder proteger não só a tua tatuagem, como também, o que é o principal, proteger a tua pele. Meu nome é Saulo Leal e gostaria de saber se a gente fizer uma tatuagem num local escondido, um local que não toma bastante sol ou não toma sol, se é necessário a gente estar passando protetor nesse local. O ideal é que use o protetor, porque o local escondido vai estar coberto por tecido, porém o tecido não barra 100% a radiação. Uma porcentagem vai estar sendo absorvida. Então, o ideal é que use o protetor mesmo com a parte escondida. Meu nome é Mariana Brandão.
Eu gostaria de saber o seguinte, eu pretendo fazer uma tatuagem e também pretendo doar sangue. E me disseram que se eu fizer uma tatuagem, não poderei doar sangue. Eu quero saber se depois que eu fizer a tatuagem, se terá um tempo determinado para eu doar sangue ou se eu nunca mais vou poder doar. Com relação à doação de sangue, a tatuagem acaba entrando como se fosse um grupo de risco. Então, o banco de sangue dificilmente vai aceitar o paciente que tem tatuagem ou que está fazendo a tatuagem pelo fato de o paciente acabar entrando em um grupo de risco. Porque a tatuagem em si tem que ter os cuidados por causa de contaminação por HIV, hepatite e qualquer outra doença que seja transmitida através do sangue. Meu nome é Marli. Eu gostaria de saber se já existe uma outra cor de tinta para a tatuagem, para fazer o contorno da tatuagem, porque na pele negra a tinta não realça muito bem. E eu não gosto muito aí eu gostaria de fazer uma tatuagem, mas com outro realçador para o contorno. Com relação à cor de tinta para pele negra, de fototipo 5, fototipo 6, existem algumas tintas que ultimamente têm sido utilizadas, tintas com um toquezinho de fluorescência, porém o paciente tem que pensar muito bem ao fazer esse tipo de tatuagem, né, porque é uma coisa que o resultado não pode ficar tão legal. Davidson dos Santos. Eu gostaria de saber como faz a tatuagem. A gente não pode comer carne remosa e nem assim, nada que seja remoso assim. Pode inchar ou a tatuagem ficar borrada. Com relação à ingesta de alimentos, não existe nenhuma restrição ao paciente que vai fazer uma tatuagem. Fez a tatuagem, alimentação normal, alimentação balanceada, não existe essa de alimentos remosos e gordurosos, não vai influenciar com relação à cicatrização. O ideal é que faça uma alimentação balanceada, não só pelo ato da tatuagem em si, mas pela qualidade de vida. Bom, me chamo Cristiano de Souza e gostaria de saber se alguma parte do corpo que é preferível fazer tatuagem ou se não tem problema em fazer qualquer parte do corpo. Com relação a locais que não são recomendados a fazer tatuagem, qualquer local com mucosa. Então, a tatuagem, o ideal é que seja feita somente em pele. Em mucosa, próximo ao lábio, região genital, isso tem que ter muito cuidado. Não perca no próximo bloco. Você vai saber como escolher o lugar certo para fazer uma tatuagem. Como é que são feitos os procedimentos de esterilização, o que é uma esterilização. E mais, um bate-papo com a artista visual Flávia Pedroso. Será que tatuagem é arte? Não perca, é já já. Quem vai fazer uma tatuagem não deve se preocupar apenas com o desenho. Um procedimento que não segue as normas de segurança e higiene pode expor a pessoa a riscos. Confira dicas de um tatuador sobre detalhes que nem todo mundo presta atenção. Pouca gente sabe, mas existe uma portaria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta a atividade nos estúdios de tatuagem. Eu sabia, mas quando eu vi o estúdio, eu já sabia que não era assim. Aparentemente, pelo menos, ele é bem higiênico, bem organizado mesmo. Eu só me dei conta quando eu lia o aviso mesmo. Assim como o Rafael, boa parte dos clientes do tatuador Miguel Nader não se preocupa com as normas de segurança e higiene. Segundo ele, os cuidados vão além de um ambiente limpo. Além de sempre manter os materiais esterilizados, eu forro todo o material que eu vou utilizar, a mesa de procedimentos, a maca é toda forrada com plástico filme. Uso luva, uso máscara para evitar o contato da saliva e do ar com a pele aberta. Sempre esterilizo a pele antes, faço uma asepsia com álcool 70. Se no caso for fazer perto de região do cabelo, eu sempre coloco a touca descartável também para evitar a contaminação do cabelo, porque não tem como esterilizar o cabelo para fazer o procedimento, mas aí a gente coloca a touca, limpa a região. Utilização da tinta. Os materiais mesmo, as tintas, eu sempre manuseio eles antes de começar o procedimento e nunca no meio do procedimento. Porque mesmo eu estando com a luva, eu estou com a mão em cima da pele aberta, então eu não posso pegar com a luva suja no frasco da tinta, senão eu vou ter que esterilizar o frasco da tinta e não tem como. Materiais esterilizados e descartáveis. Essa conversa com o profissional também é muito importante,
perguntar para ele qual é o tipo de material que ele usa, verificar que os materiais são descartáveis e quais os que não são descartáveis são esterilizados. A profissionalização do tatuador. Boa parte dos procedimentos de segurança e de biossegurança são abordados no curso. Tem um curso online que você pode fazer e ele vai te dizer exatamente como é que são feitos os procedimentos de esterilização, o que é uma esterilização, como que se dá uma infecção. A necessidade de fiscalização. A fiscalização é feita com certa regularidade. Mas eu acredito que não do jeito que deveria. Acho que deveria ser mais rígido e mais frequente. A conscientização do tatuador. É uma questão de conscientização. Você se conscientiza de que você está lidando com vidas. Então, assim, por mais que seja um trabalho artístico, ele depende da saúde. Então, você tem que cuidar do seu cliente, cuidar da sua saúde e da saúde do seu cliente. Vanessa, você sabe o que é body art? Tássio, eu já ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que é. Pois é, a body art é uma manifestação das artes visuais onde até o corpo do próprio artista pode ser utilizado como suporte ou meio de expressão. Mas será que toda tatuagem no corpo é arte? Quem responde pra gente é a artista visual Flávia Pedroso. Já que a body art está cada vez mais comum e menos estigmatizada, quando que a tatuagem é arte? A tatuagem, ela começa a se popularizar mais no século XX, até o momento em que ela estava muito estigmatizada. Então, essa relação artística, ela é uma relação muito mais moderna, né? Como a gente enxerga ela hoje. Eu acredito que toda tatuagem é arte, mas para algumas pessoas ela começa a ganhar esse caráter quando ela começa a adquirir técnicas de desenho, que até então as tatuagens elas eram pensadas como marcas, como símbolos de determinados grupos, mas ainda não tinha se agregados algumas técnicas de desenho, técnicas de coloração, como a gente vê hoje, né? Então essa popularização da tatuagem faz com que hoje a gente enxergue ela de uma forma artística e não mais como símbolo de determinados grupos ou classificações sociais, como ela era até metade do século XX, mais ou menos. Então, nesse caso, essas técnicas como pontilhamento, sombreamento, podem classificar um tatuador como um artista visual? Com certeza, não só as técnicas de desenho, mas todo o pensar da tatuagem, o pensar do corpo, ele também é considerado um artista, né? Porque um tatuador ele tem que saber desenhar, saber lidar com cores e saber desenhar na pele, que a aplicação ela é muito diferente da aplicação das cores num papel. Então isso vai fazer dele um artista visual de pensar como é que vai se encaixar no corpo da pessoa que vai ser tatuada. E também alguns artistas, alguns tatuadores que só tatuam trabalhos autorais. Então hoje a gente tem uma categoria de tatuadores que não tatuam mais desenhos comuns, ou que os clientes chegam e pedem, eu quero 2 estrelinhas. Não, tem tatuadores hoje que eles só tatuam desenhos próprios, características de trabalhos bem pessoais. Então esses são ainda mais afirmados como artistas visuais, né? Você, enquanto artista visual, como é que fica essa relação de fazer do corpo um meio de expressão artística? A gente está vendo aí que você tem várias tatuagens. Fala um pouco pra gente o significado de cada uma delas e essa relação que você tem com o desenho da pintura e do seu corpo. Olha, falar o significado de cada uma delas, acho que a gente vai ficar aqui falando muito tempo. Mas desde cedo eu tenho um envolvimento com as artes do corpo, que é a área de teatro, de dança e tudo mais. Então, quando eu comecei a me tatuar, eu já pensava nessa coisa do meu corpo como a minha maior obra de arte, né? Como uma artista corporal. Então, pensar como as pessoas me veriam e como que esse corpo é representado, isso para mim seria já uma grande obra, né? Porque o nosso corpo é a nossa apresentação no mundo. Então, o jeito com que eu me visto, o jeito com que eu arrumo o meu cabelo, diz de quem eu sou e como eu estou nesse mundo, né? Então, essa coisa de me envolver com as artes corporais foi meio que natural também, porque meu irmão é tatuador. Então,
isso foi se somando, assim, de pensar o corpo como uma grande tela, né? E eu tenho a ideia de que cada tatuagem ela vai ter um significado de um momento da minha vida, ou se não de algo que diz muito forte para mim, né? Por exemplo, as manchas de vaca, que muita gente chama atenção, que eu acho que é uma das minhas tatuagens mais chamativas, assim, que o pessoal reconhece, vem da minha história do vegetarianismo. De eu achar que nós, seres humanos e os animais, a gente tem uma igualdade no mundo. Então, é como um símbolo de que somos iguais. E várias outras coisas, né? A máscara africana, que diz também sobre o meu trabalho com capoeira, com dança afro e tudo mais. E aos poucos acho que a gente vai se compondo, né? E eu penso muito em compor o meu corpo como uma tela, como a minha grande obra no mundo mesmo, né? E acho que cada um vai ter uma relação diferente com a tatuagem, assim. Mas essa foi meu pensamento, assim, de compor. Então, se eu penso em tatuar, eu penso, olha, aqui tem que ficar um espaço que depois eu posso fazer uma outra coisa. Né? A gente vai acabando pensando no corpo como uma composição artística mesmo. Flávia, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço sua presença aqui no estúdio com a gente. E o programa Olhar do Recôncavo sobre tatuagem fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau!